A Bíblia fala de muitos contextos e de muitos contrastes. O livro de Provérbios é rico nesses contrastes. Os dois últimos versos do capítulo 1 de Provérbios vai nos demonstrar isso. Nós meditaremos hoje no penúltimo versículo. Nós meditaremos sobre o nécio. E o versículo 31 fala sobre o sábio. Perceba o versículo 32 e o versículo 33. Os nécios são mortos por seus desvios, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meditemos no versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio. Perceba, é uma consequência lógica. As atitudes tolas vão gerar consequências ruins, consequências terríveis, como é descrito aqui, a própria morte. Os nécios são mortos porque se desviam do caminho correto, porque se desviam da atitude certa. Então, se nós quisermos ter sabedoria em nossas vidas, nós devemos continuar firmes. E a Bíblia fala muito sobre isso, sobre nós não irmos nem para a direita nem para a esquerda, mas andarmos no caminho correto, seguirmos os passos corretos, termos a palavra que é lâmpada para os nossos pés, que nos guia no caminho correto. Então, sendo guiados pelo Senhor, direcionados, não nos desviarmos, não nos afastarmos de Deus por uma coisa, por outra, por um desejo, por alguém externo, por uma situação externa, mas firmes em Deus. A segunda parte do versículo ainda nos diz: E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Percebe aqui como muitas vezes nós estamos nessa mesma situação, nós nos sentimos bem e nós achamos que estamos bem. Só que isso não é verdade. Nem sempre por nos sentirmos de uma forma, de fato as coisas são assim. Se nós formos guiados por nossas emoções, de fato a vida vai ser uma montanha russa, porque em um momento nós estaremos alegres, depois angustiados, depois felizes, tristes, e nossa vida vai ser movida pelas nossas emoções. Não é o que Deus quer nem espera de nós. Deus quer que nós nos baseemos nele, na Sua palavra, nas verdades imutáveis. Quando nós nos baseamos em nossos sentimentos, o bem-estar que nós achamos que é real, nós, muitas vezes, seremos direcionados para o pecado, seremos direcionados para o erro. Perceba aqui grandemente essa verdade aqui. Os loucos, os tolos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Se nós tivermos simplesmente com o sentimento de que estamos bem e acharmos que estamos, nós devemos nos sondar mais. Muitas vezes o sentimento de estarmos bem já é uma mentalidade amortecida. É o que Paulo diz na palavra, que nós temos a consciência cauterizada. Nossa mente não é mais sensível às verdades de Deus, à vida espiritual. E quando nosso coração nos guia para o mal, nós iremos fazer o mal e vamos achar que estamos fazendo bem. Quantas vezes pessoas não entram na igreja e saem da igreja por motivos emocionais? Porque muitas vezes não resolveram um problema com outra pessoa. Porque muitas vezes não se sentiram bem em relação à programação. Foi baseada na palavra essa decisão? Não. Foi baseada em um sentimento. Foi baseado em algo que a pessoa estava sentindo. E quando nós nos sentimos bem em relação ao pecado, nós vamos pecar e achar que estamos fazendo o correto. Nós vamos falhar. Pense, por exemplo, quando existe fofoca na vida de alguém. O sentimento prazeroso de falar de outras pessoas. A pessoa acha que está fazendo o correto, muitas vezes com a intenção de passar uma informação para que outros orem. Está em bem-estar. Mas, de fato, aquilo é pecado.
é perdição. Só que o sentimento da pessoa é de algo bom. Então nós não podemos nos deixar guiar por emoções. Como é descrito aqui, os loucos, a impressão que eles têm de bem-estar leva à perdição. A Bíblia também diz que a gente muitas vezes tem um caminho como se fosse sábio, mas no final o caminho vai dar em morte. Então nós devemos julgar as coisas pela palavra, pelo poder do Espírito, e não simplesmente por como nós estamos nos sentindo. Se o que importar em nossas vidas for o nosso bem-estar, for o nosso coração, nós nunca, de fato, teremos uma comunhão real com o Senhor, porque nosso desejo vai sempre tender para o pecado e sempre tender para o nosso bem-estar. E muitas vezes, o nosso bem-estar não vai nos levar para próximo de Deus. Lembre-se de Jó, lembre-se de Paulo, lembre-se de Jesus. Não se deixe guiar pelas suas emoções. Se deixe guiar pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela oração e por conselhos sábios. Que o Senhor te abençoe grandemente.